Olá, galera. Sou a professora Maiara. Desejo que todos estejam bem. Eu vou dar início, nessa videoaula à correção dos livros da unidade 1. Então, pega o seu livro. A gente vai começar pela página 341, tá? Vamos lá. Então, nessa página, o exercício é para que a gente faça o cálculo de densidade demográfica, né? Densidade demográfica é quando a gente analisa a distribuição da população. Densidade demográfica nada mais é que a relação de habitantes por quilômetro quadrado. Então, esse cálculo é simples. A gente tem que pegar o número de habitantes, né? E dividir pela área em quilômetros quadrados. Então, como é que a gente vai fazer, né? Primeiro, a Islândia. Pega o número total, 329.425, e divide por 103 mil, tá? Aí aqui, vou colocando os valores para vocês. Islândia, 3,1. Noruega, 16,9. Finlândia, 16,26. Suécia, 21,71. Estônia, 29,01. E Letônia, 30,52. Bem? E aqui é simples. Como é que é a realização desse cálculo? É só a gente realmente dividir a população absoluta, no caso, o número total de habitantes, pela área em quilômetros quadrados. Vamos para o próximo. Ele pergunta: a população não se distribui de maneira uniforme pelo espaço geográfico, pois existem locais com alta densidade demográfica e outros com vazios demográficos. Sendo assim, faça uma análise sobre a distribuição da população europeia. Não só na Europa, né, mas como a questão está falando, no mundo inteiro existe essa questão da distribuição irregular. Existem áreas que vão apresentar uma alta densidade demográfica, então os espaços vão ser bem ocupados, né? Os espaços serão povoados, e áreas onde isso não vai acontecer. No caso da Europa não vai ser diferente. A gente vai identificar que as maiores concentrações vão se dar nos países industrializados, nas regiões mais industrializadas, né? Inglaterra, Itália, França, Alemanha. E os vazios demográficos a gente vai encontrar nas áreas, por exemplo, no qual vai ter uma influência climática. Áreas com clima muito frio, por exemplo, as regiões polares que a gente encontra no continente europeu, vão fazer com que as pessoas, obviamente, não fiquem nessas áreas, né, por causa do clima, tá? Então, a maior concentração populacional a gente vai identificar em áreas industrializadas, porque as pessoas vão lá para trabalhar, são áreas mais urbanizadas. E as áreas com clima muito frio, as pessoas não vão ficar lá porque a condição climática não é propícia para a fixação humana. Tudo bem? Seguindo aqui. Explique por que Mônaco, apesar de não ser o país mais populoso da Europa, é o mais povoado. Quando a gente fala de Mônaco, tem uma característica interessante por causa da extensão territorial, né? Mônaco é muito pequenininha. Então, ela não apresenta maior quantidade de pessoas. Ela não apresenta ela não é o país mais populoso, mas ela é mais povoado, porque como a área é muito pequena, a pouca quantidade de pessoas que lá existem já conseguem ocupar todo o espaço, já conseguem se distribuir. Então, apesar de Mônaco não ter a maior população absoluta, ela vai apresentar uma maior densidade demográfica por causa da extensão territorial, por causa do tamanho do país. Mônaco é muito pequenininha, Mônaco é um ovo, né? Digamos assim, Mônaco é bem pequenininho, tá? Então, vamos lá. Próxima, questão 3. A 3 diz o seguinte: quais são os motivos que ocasionaram as baixas taxas de natalidade nos países europeus? Lembrando, galera, que assim, taxa de natalidade
é aquela relação de nascidos vivos em um grupo de 1.000 pessoas durante um ano. Então, eu quero saber por que houve essa baixa dos nascimentos, né? O que aconteceu? Então, existem alguns fatores que estão diretamente relacionados a isso. Primeiro, né, a inserção da mulher no mercado de trabalho. Isso vai interferir, a mulher não vai estar mais em casa, né? A mulher vai estar no mercado de trabalho. Uso de contraceptivos, o custo de vida elevado, planejamento familiar, o casamento mais tardio, né? E uma outra questão também é o elevado custo de vida na Europa. Para você criar um filho, vamos colocar assim, né, em boas condições, você tem um gasto muito grande. Então, o elevado custo de vida faz com que as pessoas optem a não ter filhos, tá? E, gente, isso assim não é só na Europa. Na Europa é muito mais evidente, né? Mas essa questão da redução da taxa de natalidade, em alguns pontos a gente já pode analisar assim em caráter mundial mesmo, tá? Vamos para a próxima. A4. Quer saber qual das duas pirâmides representa melhor a Alemanha? Sempre que a gente faz análise de pirâmide etária, o que a gente tem que lembrar, tá? A pirâmide etária, ela sempre vai me dar dados relacionados a homens e mulheres a partir do aspecto da idade. Ela é formada em 3 momentos, né? Base, meio e topo. A base sempre referente a jovens, o meio aos adultos e o topo aos idosos. A Alemanha, primeiro a gente tem que identificar que é um país desenvolvido. No país desenvolvido, a gente vai identificar baixas taxas de natalidade e alta expectativa de vida. É o exemplo da pirâmide 1, né? A pirâmide 1 está me mostrando, comparando com a pirâmide 2, a pirâmide 1 tem baixa taxa de natalidade, porque a base está curtinha, e tem alta expectativa de vida porque o topo está mais largo. A pirâmide do lado, ela tem uma base muito larga, tá me falando que tem alta taxa de natalidade, e o topo estreito é uma baixa expectativa de vida. A número 2, né, a pirâmide 2, ela representa um país subdesenvolvido. E a número 1, como por exemplo aqui, né, a base vai fazer a identificação de um país desenvolvido, uma vez que vai apresentar uma baixa taxa de natalidade, tá bem? Próximo, número 5. Observe o mapa dos principais grupos étnicos da Europa no início da unidade e responda. Quais são os principais grupos étnicos que formam a população da Federação Russa? Tá? Russos, fineses, turcos e cálmucos. Tá? Vamos para a próxima. B. Quais os principais grupos étnicos que formam a população da Península Ibérica? São os neolatinos e os bascos. Neolatinos e bascos. C. Quais os principais grupos étnicos que formam a população do Cáucaso? Os caucasianos, né, obviamente, turcos e armênicos. E o livro ele traz uma dica interessante, né, para a gente lembrar vocês a questão da formação do Cáucaso, né, que é a formação montanhosa entre o Mar Cáspio e o Mar Negro. Próximo é a número 1. A número 1 dá 349 ainda. Para explicar como que a Revolução Industrial vai contribuir para a urbanização da Europa, tá? Gente, a Revolução Industrial, que acontece lá na Inglaterra, né? Ela vai fazer com que o processo de produção mude totalmente. Não é mais algo manual, é a transformação da matéria-prima por meio de máquinas em um produto que vai ser comercializável. Então, automaticamente, a oferta de emprego vai ser muito grande nas cidades. Vai fazer com que a população saia da zona rural e vá para próximo da indústria. E, obviamente, vai promover a urbanização. Quando a gente faz análise da urbanização, é comparando a quantidade de pessoas que tem na zona rural com a zona urbana. A partir do momento que a gente tem o maior quantitativo populacional na zona urbana, a gente identifica um processo de urbanização.
Então, como a população saiu do campo, saiu da zona rural para conseguir emprego na cidade, para conseguir emprego nas fábricas, nas indústrias, essa população vai caracterizar, né, um êxodo rural, a saída do rural em direção ao meio urbano, tá? Vamos para a próxima. Eita, calma aí. 2. Cite 2 consequências do baixo crescimento vegetativo na Europa. Quando a gente fala análise de crescimento vegetativo, a gente analisa as questões de natalidade, de mortalidade, e a gente também faz uma análise em aspectos de migração. Especificamente, no caso da Europa, 2 consequências, né? O que causou esse baixo crescimento vegetativo? Obviamente, é a baixa taxa de natalidade, né? Cada vez as taxas estão reduzindo, as pessoas estão tendo menos filhos, ou não estão tendo filhos, né? E um outro aspecto é o envelhecimento da população, porque a partir do momento que tem uma elevada expectativa de vida, né? As pessoas não vão morrer tão cedo. Então, é assim, as pessoas que já existem lá, né? Quem já tá lá, né? O adulto vai envelhecendo, só que não tá nascendo mais gente. Então, não tá tendo essa reposição natural da população, né? E isso é um problema. Então, obviamente, vai causar esse baixo crescimento vegetativo, porque não tá nascendo e a quantidade de pessoas, né, o envelhecimento da população, o aumento da expectativa de vida, está sendo um crescente, tá? Próximo. Como podemos notar, por meio da tabela de indicadores sociais e econômicos dos países europeus, no item qualidade de vida, os da Europa Ocidental, a gente tem um bichinho aqui me enchendo o saco, nos da Europa Ocidental apresentam menores condições de vida que os da Europa Oriental. Nessa perspectiva, pesquise o motivo que pode ocasionar, que pode ser ocasionado. Não, minha tela tá travando. Desculpa. Deixa eu voltar, peraí. Agora vai. Nessa perspectiva, pesquise o motivo que pode ter ocasionado tais diferenças entre as 2 regiões. Então, por que é diferente a Europa Oriental da Europa Ocidental? O que aconteceu, tá? Gente, é simples. Existiu um momento, né, no qual o mundo ele foi bipolarizado, né? Bi da ideia de 2, bipolarizado. Por um lado, a gente tinha influências do modelo capitalista. Por outro lado, tinha influência do modelo socialista. A porção da Europa que teve tendências socialistas, né, ela não vai apresentar um desenvolvimento tecnológico, ela não vai apresentar um desenvolvimento em diversas áreas. Fato que a gente já identifica na porção da Europa que teve a influência capitalista. Teve um desenvolvimento social, teve um desenvolvimento econômico. Então, essas diferenças, que são basicamente problemas sociais e econômicos, vão ser uma herança desse período de bipolarização. Esse período a gente chama de Guerra Fria, tá? Que foi conflito, basicamente, né, entre Estados Unidos e União Soviética, entre capitalismo e socialismo. Beleza? Vamos para outra. Na 350, questão 4, letra A, o que é xenofobia? Isso é mole. A gente viu um pouco na aula passada, né? Xenofobia é aquela aversão ao estrangeiro, aversão à cultura estrangeira, às práticas, ao modo de vida, né? A pessoa ela vai passar a sofrer tanto em aspectos físicos, né? Ser agredida, ser menosprezada, diversos tipos. Peraí, que as coisas estão caindo aqui, gente. Diversos tipos de brutalidade, né? Com essa população, né? Serão discriminados, marginalizados, né? Então, a xenofobia é uma aversão ao estrangeiro e à sua cultura, tá? Vamos para B.
De acordo com o texto, né, tem um texto explicativo que está falando sobre os protestos, explica o motivo do aumento do número de protestos xenofóbicos na Alemanha. O que o texto vai apresentar, né, que vai estar muito ligado à entrada de refugiados na Alemanha. O refugiado é aquele indivíduo que ele é obrigado a sair do seu território, ou porque está havendo uma questão de guerra, porque ele é um conflito político, um perseguido político, um perseguido religioso, um perseguido étnico. Algum motivo faz com que ele seja obrigado a sair do seu território, né? E vai existir uma entrada grande de refugiados na Alemanha. Então, esse vai ser um dos motivos que vai aumentar a questão dos protestos xenofóbicos, esses protestos contra esses estrangeiros, né, contra esses refugiados, porque, de acordo com eles, isso vai causar uma ameaça. Ameaça a emprego, né, ameaça a diversas situações socioeconômicas, tá? A questão 5 agora. De acordo com a tabela dos dados sociais e econômicos de alguns países europeus, responda: que país europeu apresenta a menor taxa de expectativa de vida e qual tem a maior, tá? A Ucrânia vai apresentar a menor, com 71 anos, tá? E a maior vai ser a Espanha, com 82,6. B. Quais países apresentam, respectivamente, a maior e a menor renda per capita? Então, a maior vai ser a Noruega e a menor vai ser a Ucrânia. C. Que país apresenta o menor IDH e qual tem o maior? Lembrando que o IDH, né, é o Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH ele analisa 3 indicadores, né, que é a saúde, renda e educação. E essa análise é feita de 0 a 1. Né? Quanto mais próximo de 1, maior é o IDH, né? Mais qualificado é o país. E nesse caso, o menor é a Bósnia e Herzegovina, com 0,7, e o maior é a Noruega, com 0,9. Outro. As reflexões históricas, sociais e espaciais sobre a distribuição do homem na Terra podem ser as mais diversas. Dentre as causas da explosão demográfica, pode-se apontar corretamente. Então, primeiro, ele quer saber, né, o que fez para que houvesse essa explosão demográfica, né? Primeiro, a revolução da higiene, que acompanhou a revolução industrial, principalmente nas áreas da medicina e de saneamento básico, né? Isso vai fazer com que o homem tenha uma melhor qualidade de vida, com que ele não morra tão cedo? Com certeza, né? Então, pode ser a letra A. B. O acesso de toda a população mundial a remédios e tratamento de saúde mais modernos e eficazes. Isso seria um sonho, né? Ainda mais no momento que a gente está hoje, né? Na pandemia e tal, seria um sonho e infelizmente isso não acontece, né? Não é toda a população mundial que tem esse acesso. Então não pode ser B. C. O aumento global da produção de alimentos que eliminou a fome e a desnutrição em todos os continentes. Gente, a gente sabe que não é assim, né? A produção de alimentos aumentou sim, mas a gente sabe que um dos motivos para essa questão é a distribuição, né? De nada adianta você produzir cada vez mais e esse quantitativo, né, maior não chegar a quem realmente precisa, né? O índice de desperdício é muito grande, ser concentrado na mão de outras pessoas. E o continente africano, infelizmente, não só o continente africano, na Ásia também, né? Na América também, existem índices de fome, índices de desnutrição absurdos, né? Então, infelizmente, não é. E a última,
O aumento do número de cidades no mundo, o fato que elevou drasticamente a população global. Não, né, gente? Isso não vai interferir, né? Porque essa elevação, né, da população não tem a ver com o número do aumento das cidades, tá? Então, a resposta para essa aqui só pode ser a letra A, tá? Vamos para outra. Com base no texto e nos gráficos e nos conhecimentos sobre estrutura etária, vamos ver verdadeiro ou falso, tá? Calma aí. Pronto. Pirâmide etária. Então, ela está falando que a pirâmide etária dos países subdesenvolvidos apresenta uma base larga, um topo estreito, em virtude da baixa expectativa de vida. Em virtude da baixa expectativa de vida? Certo, né? Corretinho, verdadeiro. Outra. A B. O estudo sobre pirâmides etárias possibilita compreender, entre outros fatores, a dinâmica populacional e econômica de um país da sua história recente, com certeza, né? Porque para a gente analisar, por exemplo, a dinâmica populacional, eu estou vendo se está nascendo gente, se as pessoas estão vivendo por mais tempo. A questão econômica, se eu tenho um número de adultos, né, de população economicamente ativa válido, então essa também está verdadeira. Para outra. O aumento da expectativa de vida da população, acompanhado da queda da taxa de natalidade e mortalidade, provoca mudança na pirâmide etária, com certeza, né? Porque se tiver um aumento da expectativa de vida, a base vai ficar mais larga. Né? Desculpa, aumento da expectativa de vida, o topo vai ficar mais largo. Se tem queda da natalidade, né? Então a base vai ficar muito estreitinha, né? Porque não está nascendo gente. Então, automaticamente vai mudar a configuração. Então, essa também está correta. Verdadeiro. D. O aumento da população economicamente ativa em relação aos inativos desequilibra a produção de riquezas e diminui o recolhimento de impostos? Não, isso é falso. Porque é a população economicamente ativa que gera essa questão da produção e que gera o recolhimento. Se tem um maior número, se está aumentando a população, vai aumentar o número de recolhimentos, né? Então, essa está falsa. E a última, nos países subdesenvolvidos, a combinação entre a baixa taxa de natalidade e a alta expectativa de vida tem elevado o progressivo envelhecimento da população e a recessão econômica. Não, gente, está falsa também, né? Porque países subdesenvolvidos não apresentam essa baixa taxa de natalidade nem essa elevada expectativa de vida, né? Então, é falsa também. Como essa questão é para marcar, né, qual que é a alternativa, então, três vezes, né? FF é a letra A, tá? É a última? Não, penúltima. A charge ironiza é uma das variáveis que compõe o cálculo do Índice de Desenvolvimento Humano, proposto pela Organização das Nações Unidas. Aí essa charge, né, o que ela tem a ver? A renda pela referência ao dia em que os personagens almoçaram? Sim, né? Só a gente analisar a charge, com certeza né? Então a resposta certa é a letra A. E a última, a queda da fertilidade em um país é responsável por um novo arranjo demográfico. O que vai mudar quando as mulheres estão tendo menos filhos, tá? Quando as mulheres estão tendo menos filhos, eu vou aumentar a taxa de urbanização? Não pode ser porque urbanização é em relação a êxodo rural, né? As pessoas saindo do campo e indo para a zona rural não pode ser. Emergência a padrões de vida mais elevado. A questão do padrão de vida mais elevado é um aspecto econômico, não vai ter relação com aumentar o número de filhos, né? Mudança na composição etária da população? Sim, né? Porque se eu tenho uma queda da fertilidade, uma queda da quantidade de filhos que a mulher tem, eu vou ter uma queda da taxa de natalidade também
então a maior parte da população vai ser velha, não vai ser de jovens. Então, pode ser assim. Aumento da expectativa de vida? Não, porque o fato da mulher ter ou não filhos não vai interferir nas pessoas que já estão vivas e vão viver por mais tempo, né? Estabilidade na densidade demográfica? Não, densidade demográfica é distribuição da população pelo território. Não tem nada a ver. Resposta certa é a letra C, beleza? Galera, eu encerro por aqui e a gente se encontra numa próxima. Até!